Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando aquele like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque hoje tem muita informação quente. Então fica até o final porque tem notícia importante e você não vai querer perder nada. O time todo titular. Eu não sei se o Atlético Mineiro hoje vai com o time titular diante do São Paulo, mas é para Flamengo e Palmeiras, né, se manter ali no topo da tabela, já que o Cruzeiro também fez sua parte na parte de ontem. São os típicos jogos que ganhar é obrigação mesmo. É mesmo. Estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, são os elencos mais galácticos e estão jogando em casa contra dois times dentro da zona do rebaixamento. Então, é jogo que não dá nem para pensar em empatar. Perder ponto. Já eu vou mostrar aqui o elogio, né, Flávio? Oi, Vamp. E tem três leões na zona de rebaixamento. 3 leões do Nordeste. Verdade. O Sport, o Vitória e o Fortaleza. Os 3 leões. Pelo amor de Deus, vamos reagir e vamos parar de ser gatinho. E agora que eu quero ver, né, que tu diz que você é bravo, você tá me devendo 100. Você quer jogar no teu Vitória? Amanhã é o teu Vitória, pô. Quero. Você vai me dar 3 gols. Um tá lá em cima, outro na zona de rebaixamento, me dá 3. Deixa o teu crédito, então, pro Estudiantes. O Arrascaeta tá pisando na área, Tico. É gol, Pedro foi gol. O ataque do Flamengo tá todo mundo fazendo gol. Bruno Henrique aí. Vai me dar um do Pedro, um do Bruno Henrique e um do Arrascaeta. Aí eu pego 100. Bom, ô Flávio Prado, você vê, pro Vampeta não tá apostando, e olha que ele é ousado. É porque é muito favorito mesmo. E outra, Flávio, eu falei aqui com o Vamp dessa fase do Arrascaeta. É surreal, porque o Arrascaeta, no ano passado, no ano retrasado, vinha sendo questionado. A fase física do Arrascaeta. O Arrascaeta joga de forma mais lenta que o time inteiro e que os rivais. O Arrascaeta tá muito no departamento médico. Eu próprio, tá? Falei muito isso. E não tenho problema em falar, não. Quando eu falo, eu assumo aqui. Agora, parece, e aí eu te pergunto, ô Flávio, que o Felipe Luiz foi fundamental para essa retomada do Arrascaeta. Parece que o Felipe Luiz descobriu uma forma do Arrascaeta, mesmo não sendo o cara mais forte fisicamente, ele se sobressair em campo. Porque, mas tem muitos jogos que são lampejos. Azar, meu amigo. É no lampejo dele que sai gol. Então, o que é o mais importante no jogo? É o gol. E o Arrascaeta, só nessa temporada, ele já tem 15 gols e 11 assistências, Flávio Prado. É o cara do time, tudo bom. Léo Ortiz, um monstro. Léo Pereira, Jorginho. A gente fala muito, Saúl chegando bem agora, Luiz Araújo. Mas o cara do time, aquele que fez mais gols para resultar em pontos para o Flamengo, foi hoje o Arrascaeta, né? Bom, eu acho que 2 fatores pesam aí. Primeiro, as contusões pararem. O cara machucado não dá para trabalhar. Qualquer jogador ou qualquer profissional não consegue fazer o trabalho se ele não estiver bem. Então ele voltou até a plenitude física. Com relação a esse posicionamento mais perto da área, ajuda bastante, porque ele é um cara de habilidade, é um cara que bate bem na bola, é um cara que quanto mais próximo da área, melhor, que é alguma coisa que a gente está cobrando também de uma aproximação maior, por exemplo, do Neymar da área, porque você fica mais perto, você fica mais difícil de ser marcado, porque ali se o cara fizer uma falta, é uma falta num risco muito próximo, ou você faz um pênalti, e essa aproximação do Arrascaeta ajuda muito. Entre parênteses, ontem eu vi uma parte do jogo entre Rosário Central e Newell's Boys e o Di Maria fez um gol fantástico, maravilhoso. Os caras estão querendo dar prêmio Puskas por um gol de falta e realmente é pra você pensar. E foi uma coisa maravilhosa. Eu tô falando isso por causa do jogador chegando mais perto da área, onde ele jogou com uma aproximação maior e aí saiu uma falta e ele estava lá e faz o gol. Então esse tipo de jogador, que já tem uma certa idade, já não tem uma condição física tão plena, quanto mais perto da área, melhor, claro. Mauro César Pereira, te surpreende essa fase do Arrascaeta? Porque a gente fala muito, né, da defesa do Flamengo, que a defesa do Flamengo hoje é o ponto mais forte. Só que geralmente os lampejos do Arrascaeta vêm sendo decisivos. E nesse duelo contra o Internacional, o que chamou a atenção, que os 2 remanescentes, né, são os 2 únicos remanescentes de 2019.
continuam sendo decisivos nesse Flamengo, na temporada. A fase do Arrascaeta é muito melhor que a do Bruno Henrique. Bruno Henrique não vive sua melhor fase, mas volta e meia acha um gol decisivo. Te pergunto se te surpreende a fase do Arrascaeta nesse ano, depois de 2 anos abaixo do que ele vinha fazendo tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro. E outra, esse fator de ainda termos Bruno Henrique e Arrascaeta sendo decisivos, mesmo com tantos anos de clube, irmão. Primeiro que o Arrascaeta tem 30 anos, né? Então, assim, na verdade, o absurdo era ele não jogar nada com 28 anos, se arrastando com todo o talento que ele tem. Ele tem que estar nesse nível. E tinha que voltar a um bom nível. Foi feita toda uma preparação com ele, não só com relação ao posicionamento, forma de jogar, mas também da questão física, desde o começo do ano. O clube teve aí um projeto específico para ele que está dando resultado. Ele está conseguindo jogar mais tempo, tem conseguido ser mais importante em campo. E vale lembrar que o contrato dele acaba no final do ano que vem, então tem que jogar bem para renovar o contrato, né, bonitão? Se você continuar jogando nada, você não renova o contrato. Veja o Gabigol, né? O Gabriel, adaptado ao banco desde o ano retrasado no Flamengo, continuou no banco no Cruzeiro. Ainda conseguiu um contrato ótimo com o Clube Mineiro. Mas o Arrascaeta, se ele quiser renovar o contrato ou ser competitivo no mercado para conseguir um bom contrato, tem que jogar bem. Ele tem que jogar bem. Então tem tudo isso. Acho que o próprio jogador percebe. Ou eu faço alguma coisa para melhorar, ou então eu vou perder meu valor de mercado. É natural, natural. Nada demais isso. Então acho que tudo isso acaba provocando um crescimento do rendimento dele, né? E o Bruno Henrique assim, é um jogador super decisivo, tem tido altos e baixos. Ele fez o gol contra o Inter no Rio, começou a jogada do primeiro gol, né, na vitória em Porto Alegre também. A jogada começa com ele. Todos participam, os atacantes, né? Ele, Samuel Lino chuta, o goleiro defende, o Cochê, e o Plata faz assistência para o Arrascaeta marcar. Mas acho que assim, não é uma surpresa, porque já no início do ano já se falou sobre isso, que ia ser um trabalho mais específico para ele. Eu acho que assim, é necessário. Eu acho que o jogador mesmo deve ter percebido em dado momento. Se continuasse entregando pouco, que ele vinha entregando muito menos do que pode, naturalmente ele perde valor de mercado. E houve uma tentativa, né, do agente dele de renovar contrato agora antes do tempo, o Flamengo não quis. Acho que está certo. Então já se viu, renovar contrato no começo de 2025 com um contrato que acaba no final de 26. 2 anos quase antes. Não fazia sentido. E a partir agora da virada do ano, aí tem cabimento conversar sobre isso. E claro que se ele estiver bem, ele tem muito mais chance de conseguir um bom contrato. Caso contrário, não. Então, acho que é normal. É o que acontece em horas assim, quando o jogador consegue reagir. E ele ainda consegue, ele é novo, né? Ele não é um jogador veterano. Né? O Di Maria mesmo, que o Flávio citou, tem 37, né? 7 anos mais velho, quase. Eu estava tomando gelo com os amigos na Vila Maria, tudo flamenguista, né? Aí eu perguntei assim, ó, aquele time do Flamengo que saiu de titular contra o Inter, no jogo de volta. Aí eu falei para os caras assim, agora escala o time reserva do Flamengo, que não jogou, que não começou jogando. Aí e bota o Vina de zagueiro. Aí ficou, né? Emerson Royal, Danilo, Vina e Ayrton Lucas. Sim. Alan e o chileno Pulga. Aí o Ivo botou assim, Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Aí eu falei, esquecendo de um aí, os caras que Pela Cruz. Olha só, aí você ainda tem Juninho Azerbaijão, você tem Michael, os 2 zagueiros da básica da seleção, o Everton Araújo, o Pereira, né, o meia que jogou ontem. Ele desceu para jogar no... O meia que estava no Cruzeiro. Matheus Gonçalves e tem o que ia para Portugal, que voltou. Que não deixaram ir, o Vitor Hugo. É o Vitor Hugo, isso. Aí eu falei, ó, 3 times. Aí eu brinquei assim, a terceira via do Flamengo de ataque, eu acho Juninho, Azerbaijão e Michael hoje seria titular do Corinthians. Seria titular do Corinthians, os 2, com o Hildo Alberto fora e até mesmo com o Hildo Alberto. Seria titular do Corinthians. Olha a força de poder que tem o Flamengo. Os caras falaram, mesmo, tem Bela Cruz, de escala aí, tira um. Porque a gente fala assim, o Carrascal veio e ninguém nem tá falando para botar ele para jogar. E foi comprado caro, né? Sim, 12 milhões de euros. 12, né? E praticamente não jogou só minutos até agora, né? Agora, com essa mudança que a CBF fez no calendário, ele vai ter que usar mais o elenco, né? O CBF fez uma sacanagem com o Flamengo e Palmeiras, né? Os 2 foram eliminados da Copa do Brasil, falaram, agora temos semanas livres para treinar, preparar o time, recuperar o jogador. A CBF pegou e falou, não, vamos fazer um monte de jogo aqui no meio
é a Copa do Brasil no final. Ela resolveu o problema dela. Ah, mudou tudo agora. E transferiu o problema para o Palmeiras e Flamengo. Dia 7, ia terminar dia 21. Ou seja, todas as semanas que teria a Copa do Brasil, vai ter brasileiro. Então vai ter jogo ao meio de semana. E eles estavam contando, claro, que o Palmeiras e o Flamengo planejaram. Bem, a partir de agora, já que eu caí na Copa do Brasil, né? Não queria cair, mas caí. Eu vou ter essas semanas livres aqui para poder pensar na Libertadores e no Brasileiro. Não tem mais. Não tem mais. Aí a Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro, mata-mata até quase perto do Natal. Perto do Natal, né? Ela resolveu o problema dela para que, se um brasileiro ganhar a Libertadores, pode jogar o Intercontinental, que é dia 10, acho, de dezembro, primeiro jogo. E o São Paulo também, mas o São Paulo não briga pelo título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele briga só na Libertadores. Então, para o São Paulo pesa menos. Se ele conseguir administrar o brasileiro ali, está tudo bem. Não ser rebaixado, essas coisas assim, né? Ele vai avançando na Libertadores, está ótimo. O Flamengo e o Palmeiras não, os dois eles brigam nas duas frentes. Então, essas semanas livres, para o São Paulo seria bom, para os dois mais ainda. Porque eles têm que ser competitivos nas duas competições, brigando por liderança e classificação. E simplesmente a CBF foi lá na canetada e ainda vai aparecer algum coleguinha na imprensa falando: os clubes assinam um calendário, que isso é uma bobagem, é uma farsa, nunca ouvi isso. Ninguém assina porcaria de calendário nenhum, gente. O cara vai lá, taca a CBF, enfia a goela abaixo o calendário. Ela coloca no site dela e o outro foi a mesma coisa. Mas mudamos o calendário. Mexeram no meio da temporada. E foi bom para o Cruzeiro, pensando em brasileiro, porque o Cruzeiro passa a ter semanas livres quando tiver jogo de Libertadores Sul-Americano, ele foi eliminado. Ele vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Essa fase não, que esses jogos da Copa do Brasil vão acontecer. Se ele passar pelo Atlético, ele vai ter semanas livres quando acontecer jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então, inverteu. Então, para o Cruzeiro foi bom. Quer dizer, a CBF, numa canetada, ela muda o curso da história. Não era o que estava combinado, né? E resolveu o problema dela. Porque se o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo ganha a Libertadores, tem que jogar esse torneio. E aí ela faz o que com o brasileiro? Ela teria que adiar o brasileiro para acabar só no ano que vem. Então ela encontrou uma solução para ela e transferiu para os clubes, para os três, mais para o Palmeiras e para o Flamengo, um problema que eles não tinham. Ou seja, é muito bizarro, é muito bizarro. E, repito, ela decidiu. Ninguém perguntou: Palmeiras, você concorda com isso? São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tal. Não, fez e acabou. Tomou a decisão dela. E aí amanhã alguém fala: não, eles assinam o calendário. Não assina nada, ninguém concorda com nada. A CBF, ela faz o calendário. Pergunta para ninguém. A gente vai ter que falar sobre isso, né, que o Mauro levantou, né, o tema, porque realmente a CBF é um lixo, todo mundo já